Imagine um cenário onde o deserto encontra o mar, onde o sol quente toca terras antigas cheias de história e mistério. Bem-vindo ao Oriente Médio, uma região marcada por uma narrativa complexa e por vezes trágica. Aqui, ao longo dos séculos, judeus e árabes têm vivido, lado a lado, em um delicado equilíbrio de convivência e conflito. Para entender por que judeus e árabes sempre parecem estar em guerra, precisamos mergulhar profundamente na história, explorando não apenas os eventos recentes, mas voltando às raízes antigas e sagradas que moldaram esta região. Vamos começar com uma introdução e um contexto histórico que nos permitirá vislumbrar as primeiras sementes de discórdia e entender como esses antigos povos chegaram onde estão hoje. A jornada nos leva de volta a milhares de anos, até uma época onde a terra era governada por poderosos impérios e tribos nômades. Era uma terra de profetas e patriarcas, de promessas divinas e de sonhos de nações. Os textos sagrados, a Bíblia e o Alcorão, registram histórias de fé e destino que ainda ressoam nos corações das pessoas. Mas este não é apenas um conto de religiões e crenças. É uma narrativa entrelaçada com conquistas, migrações e, acima de tudo, um profundo desejo de pertencimento. Quando falamos sobre a guerra contínua entre judeus e árabes, não estamos falando apenas de disputas territoriais ou políticas modernas. Estamos falando de uma história rica e complexa, onde cada pedra e cada grão de areia carrega memórias de um passado conturbado. As raízes deste conflito são mais profundas do que muitos imaginam, escondidas nas páginas dos textos sagrados e nas histórias contadas ao longo das gerações. Prepare-se para descobrir como esses eventos antigos lançaram as bases para um dos conflitos mais duradouros da história humana. Agora, com essa base em mente, estamos prontos para explorar as origens bíblicas do conflito e desvendar como um homem e seus 2 filhos deram início a uma narrativa que ainda molda o mundo que conhecemos hoje. Vamos voltar no tempo, até uma figura central nas narrativas tanto judaicas quanto islâmicas: Abraão. Ele é conhecido como o pai de muitas nações, uma figura de obediência e fé inabalável. Mas é a história de seus 2 filhos, Ismael e Isaac, que semeia as primeiras sementes de um conflito duradouro. Abraão teve Ismael com Agar, a serva egípcia de sua esposa Sara. Ismael nasceu quando Abraão e Sara estavam desesperados por um herdeiro. Mas Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com Sara, apesar de sua idade avançada. E assim nasceu Isaac, o filho da promessa divina. 2 filhos, 2 linhagens, e uma divisão que se tornaria um dos fundamentos do conflito entre judeus e árabes. Ismael é considerado o antepassado dos árabes, enquanto Isaac é o progenitor dos israelitas. As escrituras descrevem uma tensão entre Agar e Sara, que culminou na expulsão de Agar e Ismael para o deserto. No entanto, Deus prometeu a Agar que faria de Ismael uma grande nação, assim como prometeu a Abraão que seus descendentes, através de Isaac, herdariam a terra prometida. Aqui, vemos o início de uma rivalidade entre irmãos, uma promessa divina que deu origem a 2 grandes nações. É uma rivalidade que ressoa através do século, influenciando a forma como os descendentes de Ismael e Isaac se veem e se relacionam até os dias de hoje. Essas narrativas bíblicas, embora antigas, têm um poder impressionante de moldar identidades e justificar reivindicações territoriais. Elas são as raízes profundas que alimentam o sentimento de pertença e direito à terra, uma terra que ambas as partes consideram sagrada e prometida. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. A história não para por aqui. À medida que avançamos, veremos como estas primeiras sementes de discórdia se expandiram através dos impérios antigos, moldando ainda mais a relação entre judeus e árabes. Vamos explorar como esses desdobramentos históricos e religiosos continuaram a influenciar a região, preparando o palco para os conflitos futuros. À medida que avançamos na história, as sementes de discórdia plantadas entre Ismael e Isaac começam a crescer e se entrelaçar com os eventos maiores da região. O Oriente Médio se tornou um tabuleiro de xadrez para poderosos impérios, cada um com suas próprias ambições e agendas. Primeiro, vieram os babilônios. Sob o comando de Nabucodonosor Gomes, Jerusalém foi saqueada e o Templo de Salomão destruído. Os judeus foram levados ao cativeiro na Babilônia, um período de exílio que deixou marcas profundas na identidade judaica. Esse exílio foi um lembrete amargo da vulnerabilidade do povo judeu, mas também reforçou a determinação de retornar à Terra Prometida. Então, os persas conquistaram a Babilônia.
Sob o rei Ciro, os judeus foram autorizados a voltar para sua terra e reconstruir seu templo. Esse ato foi visto como um cumprimento das promessas divinas feitas a Abraão, reacendendo a chama da esperança e da reivindicação territorial entre os judeus. Mas enquanto os judeus começavam a restaurar sua presença na região, outro império estava se preparando para deixar sua marca. Os gregos, liderados por Alexandre o Grande, expandiram seu domínio sobre o Oriente Médio. A helenização trouxe uma nova camada de complexidade cultural e religiosa à região. A influência grega não só afetou a vida cotidiana, mas também introduziu novas ideias e conflitos internos entre os judeus, que agora tinham que lutar para manter sua identidade diante das influências externas. E finalmente vieram os romanos. O domínio romano trouxe um período de relativa estabilidade, mas também de repressão brutal. A revolta judaica contra o domínio romano resultou na destruição do Segundo Templo e na diáspora, espalhando judeus por todo o império. Durante esse tempo, as tensões entre judeus e árabes foram muitas vezes ofuscadas pelas lutas maiores contra os dominadores estrangeiros. No entanto, havia um evento crucial escondido nessa era de impérios. Um tratado, uma promessa feita durante os tempos de crise, que deixou um impacto duradouro nas relações entre judeus e árabes. Esse pacto, muitas vezes esquecido nas narrativas principais, continuaria a influenciar a política e a divisão territorial nos séculos vindouros. E assim, à medida que a poeira dos impérios antigos assentava, a região estava prestes a testemunhar a ascensão de uma nova fé, uma nova força, que mudaria a dinâmica de poder e as relações para sempre. No próximo capítulo, exploraremos o surgimento do Islã e como a expansão do califado introduziu novas camadas de complexidade e tensão ao já delicado equilíbrio da região. Com a queda dos impérios antigos e a diáspora judaica, o Oriente Médio entrou em uma nova era, marcada pelo surgimento de uma nova religião, o Islã. O profeta Maomé, na cidade de Meca, começou a pregar uma mensagem de monoteísmo, justiça e unidade. Essa mensagem rapidamente ganhou seguidores e em poucos anos Maomé unificou as tribos árabes sob a bandeira do Islã. Após a morte de Maomé, seus sucessores, os califas, expandiram o domínio islâmico a uma velocidade impressionante. Em menos de um século, o califado islâmico se estendia do norte da África até a Península Ibérica e do Oriente Médio até partes da Ásia. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus e cristãos, também se tornou um local de grande importância para os muçulmanos, com a construção do Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Essa expansão trouxe uma nova dinâmica de poder e, inicialmente, um período de relativa coexistência pacífica. Sob o domínio islâmico, as comunidades judaicas e cristãs eram reconhecidas como povos do livro e, embora sujeitas a algumas restrições, eram geralmente permitidas a prática de suas religiões. Essa era, porém, estava longe de ser isenta de conflitos. A rivalidade entre judeus e árabes, agora moldurada por suas respectivas tradições religiosas, começou a se intensificar. A presença crescente de muçulmanos na Terra Santa e a reverência de Jerusalém como uma cidade sagrada para o Islã criou novas tensões. Os judeus, ainda espalhados pela diáspora, mantinham a esperança de um retorno à Terra Prometida, enquanto os árabes muçulmanos viam a região como um território sagrado, legitimamente conquistado e defendido pelo califado. Mas havia mais. As rivalidades internas dentro do próprio mundo islâmico, entre sunitas e xiitas, e entre diferentes dinastias califais, também contribuíram para a complexidade das relações. A disputa pelo controle e influência na região muitas vezes colocou diferentes grupos contra os judeus e entre si, criando um tecido intricado de alianças e inimizades. No entanto, uma pergunta persistia: como essa reverência compartilhada por uma cidade sagrada poderia transformar-se em uma fonte de tanta disputa e conflito? E que papel desempenhou um tratado feito durante esse período de conquistas na formação das reivindicações territoriais e das tensões atuais? À medida que continuamos nossa jornada, veremos como os eventos da Idade Média, especialmente as Cruzadas, exacerbaram ainda mais essas tensões. E como um pacto feito em meio ao caos dessas guerras religiosas deixou um legado duradouro. Prepare-se para mergulhar em uma era de cavaleiros, cruzados e batalhas épicas que moldaram o curso da história judaica e árabe. À medida que avançamos na história, chegamos à Idade Média, uma era marcada por cruzadas e guerras religiosas que adicionaram novas camadas de conflito e tensão ao já complicado relacionamento entre judeus e árabes.
No final do século XI, o apelo do Papa Urbano II para recuperar Jerusalém dos muçulmanos desencadeou uma série de expedições militares conhecidas como as Cruzadas. As Cruzadas foram motivadas tanto por razões religiosas quanto políticas. Para os cristãos europeus, Jerusalém e a Terra Santa eram territórios sagrados que precisavam ser libertados do domínio muçulmano. Para os cruzados, era uma missão sagrada, uma peregrinação armada com a promessa de indulgências e salvação. A primeira cruzada culminou na captura de Jerusalém em 1099, com consequências devastadoras para as populações judaica e muçulmana da cidade. Os cruzados estabeleceram estados latinos no Oriente Médio, incluindo o Reino de Jerusalém, que duraram quase 2 séculos. Durante esse período, a Terra Santa foi palco de violentos confrontos entre os cruzados cristãos e os exércitos muçulmanos. Um dos momentos mais significativos foi a reconquista de Jerusalém pelo sultão curdo Saladino em 1187, um evento que reacendeu as chamas da Jihad e solidificou o controle muçulmano sobre a cidade. Essas guerras não apenas exacerbaram as tensões entre cristãos e muçulmanos, mas também afetaram profundamente as comunidades judaicas. Os judeus, apanhados no meio desses conflitos, muitas vezes foram massacrados, perseguidos ou forçados a se converter. No entanto, em meio a esse caos, um pacto curioso surgiu. Um tratado entre cruzados e muçulmanos. Um acordo que, por um breve momento, trouxe uma trégua e permitiu a coexistência na cidade sagrada. Esse tratado, muitas vezes esquecido, é um lembrete de que mesmo em tempos de guerra, havia esforços para encontrar um terreno comum e viver em paz. No entanto, as tensões e rivalidades nunca desapareceram completamente. À medida que as cruzadas continuaram, o desejo de controlar Jerusalém e a Terra Santa continuou a alimentar o ódio e a desconfiança entre as comunidades. E então, o que era um pacto de paz temporário se desfez, deixando um legado de desconfiança e ressentimento que continuou a moldar as relações entre judeus e árabes. A Idade Média terminou, mas as sementes de conflito plantadas durante esse período persistiram, aguardando novas oportunidades para florescer. À medida que o mundo entrava no período colonial, novas forças e ideologias começaram a moldar a região. As potências europeias, com seus próprios interesses, começariam a desenhar novas fronteiras e a criar novas nações, preparando o palco para a próxima fase deste conflito interminável. No próximo capítulo, veremos como a era colonial e a criação do Estado de Israel transformaram a paisagem política e intensificaram ainda mais as tensões entre judeus e árabes. Com o fim das cruzadas e a dissolução dos Estados latinos, o Oriente Médio entrou em um período de relativa estabilidade sob o domínio dos impérios islâmicos. No entanto, o equilíbrio de poder estava prestes a ser abalado novamente com a chegada das potências coloniais europeias. O século XIX viu o Império Otomano, que dominava a região, começar a enfraquecer, criando uma oportunidade para a intervenção europeia. O início do século XX trouxe a Primeira Guerra Mundial, e com ela, a queda do Império Otomano. A região foi dividida entre as potências europeias, com a Grã-Bretanha assumindo o controle da Palestina sob um mandato da Liga das Nações. Durante este período, a tensão entre judeus e árabes começou a aumentar significativamente. A Declaração Balfour de 1917, na qual o governo britânico expressou seu apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina, intensificou essas tensões. Para os judeus, muitos dos quais fugiam da perseguição na Europa, essa era uma promessa de um futuro seguro e uma oportunidade de retorno à Terra Prometida. Para os árabes, isso foi visto como uma traição, uma ameaça à sua terra e aos seus direitos. Nos anos seguintes, a imigração judaica para a Palestina aumentou, alimentada pelo sionismo e pela busca de um refúgio seguro. Ao mesmo tempo, a resistência árabe também cresceu, resultando em confrontos e violência entre as duas comunidades. Os britânicos, incapazes de controlar a crescente tensão, anunciaram que deixariam a Palestina, transferindo a questão para as Nações Unidas. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, levando a uma guerra civil. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou o Estado de Israel, marcando o nascimento oficial da nação judaica. No dia seguinte, os países árabes vizinhos declararam guerra a Israel, iniciando o primeiro de uma série de conflitos árabe-israelenses.
Essa guerra resultou na criação de centenas de milhares de refugiados palestinos, um problema que continua a ser um dos pontos mais contenciosos até hoje. As fronteiras foram traçadas, mas a paz permaneceu ilusória. A criação de Israel e a subsequente guerra mudaram para sempre a paisagem política do Oriente Médio. Para os judeus, foi o cumprimento de um sonho antigo, a realização de um lar seguro. Para os árabes, foi uma catástrofe, uma perda de terra e de identidade. As potências mundiais, cada uma com seus próprios interesses, jogaram um papel significativo em moldar esse desfecho, mas deixaram um legado de conflito que continua a ecoar. À medida que a poeira assentava, a região se preparava para novos capítulos de violência e negociação, cada um tentando encontrar uma solução para um conflito que parecia não ter fim. Em nossa conclusão, vamos explorar como esses eventos históricos e as promessas feitas e quebradas ao longo dos séculos continuam a influenciar a busca pela paz e pela coexistência no Oriente Médio. Com a criação de Israel e a subsequente guerra, o Oriente Médio entrou em uma nova era de conflito e tentativa de negociação. Décadas se passaram, marcadas por guerras, intifadas e esforços de paz que muitas vezes terminaram em fracasso. A memória das promessas antigas e os pactos temporários de paz se tornaram fantasmas que assombram a região. Os eventos históricos que exploramos, desde as raízes bíblicas até os impérios antigos, as cruzadas, o período colonial e a criação de Israel, moldaram uma narrativa complexa e dolorosa. Mas para entender completamente por que judeus e árabes sempre parecem estar em guerra, precisamos refletir sobre as profundezas dessas histórias e os sentimentos humanos que elas evocam. As promessas feitas a Abraão sobre seus filhos Ismael e Isaac plantaram as primeiras sementes de rivalidade. A destruição e o exílio pelos impérios antigos reforçaram a luta pelo direito à terra e pela identidade. As cruzadas deixaram um legado de desconfiança e ressentimento. O período colonial e a criação de Israel trouxeram uma nova camada de complexidade e divisão, criando realidades políticas que ainda hoje são fonte de conflito. No entanto, em meio a toda essa história de conflito, houve momentos de coexistência e tentativas de paz. O pacto esquecido durante as cruzadas, por exemplo, mostrou que mesmo em tempos de guerra, era possível encontrar terreno comum. Esses lampejos de esperança nos lembram que o conflito não é inevitável e que a paz, por mais difícil que seja de alcançar, é possível. A chave para entender o conflito entre judeus e árabes não está apenas nos eventos históricos, mas também nas percepções, identidades e memórias que essas histórias carregam. Para muitos, a terra é mais do que um pedaço de território. É um símbolo de promessas divinas, de sacrifício e de esperança. Para outros, é um lar, uma herança e um direito inalienável. Enquanto olhamos para o futuro, a história nos ensina que soluções duradouras exigem mais do que acordos políticos. Exigem compreensão, empatia e reconhecimento mútuo. As raízes do conflito são profundas, mas também são as raízes da nossa humanidade compartilhada. A jornada para a paz é longa e árdua, mas é uma jornada que vale a pena ser trilhada. E assim deixamos essa narrativa com uma reflexão. Entender o passado é essencial para construir um futuro melhor. Ao mergulharmos nas profundezas da história e das emoções humanas, podemos encontrar caminhos para a reconciliação e a coexistência. A história de judeus e árabes é uma história de conflito, mas também é uma história de esperança. E é essa esperança que devemos cultivar enquanto buscamos um caminho para a paz. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes sobre religião e espiritualidade. Junte-se a nós nesta viagem contínua de exploração e entendimento. Obrigado por assistir e até a próxima.